Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Núcleo de Estudos sobre Cooperação e Conflitos Internacionais. Meu nome é Luiz Albuquerque e eu estou querendo gravar aqui um videozinho com uma pequena explicação sobre a nossa proposta de plano de trabalho para esse período letivo de 2020/2, né? É meio anacrônico falar assim, mas é para que a documentação fique toda certinha, para vocês terem os certificados correspondentes a esse período no que se refere à vida acadêmica de vocês. Eu tive a chance de compartilhar com vocês uma mensagem por e-mail, na qual vocês receberam esse documento que eu vou compartilhar aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Quer dizer, na verdade, eu vou fazer esse, esse vídeo, né? Essa explicaçãozinha, e aí a gente fica com a possibilidade de consultar sempre que tiver alguma dúvida, né? E, e quando a gente tiver o nosso primeiro encontro síncrono, né? Todo mundo junto, aí sim poderíamos discutir alguns aspectos mais específicos, né? Muito bem. Então, a gente tem aqui essa proposta que funciona da seguinte maneira. Vejam, a gente tem duas dinâmicas sobrepostas, tá? Uma delas é um grupo de estudo sobre o observatório, né, sobre relações internacionais. Esse grupo de estudos ele vai ter uma dinâmica de encontros em regra quinzenais, né? Para a gente discutir temas pertinentes ao nosso objeto de estudo, que é essa interface entre o direito e relações internacionais, a efetividade do direito, né, a dinâmica das relações internacionais, geopolítica, integração, etc, etc. E aí a gente tem uma outra dinâmica, que é o trabalho feito no site do Observatório de Relações Internacionais, que é algo que é um pouco mais específico, né? Nem todos vocês que se inscreveram para o grupo de estudos quiseram participar do observatório, né? Então, eu vou fazer um trabalho diferenciado com essas pessoas que vão estar trabalhando. Mas eu queria compartilhar com vocês o que é o comum para todo mundo aqui do grupo, né? Então, primeira coisa, demorou muito para a gente começar por culpa minha, né? A Júlia tentou, né, Júlia? Ela quantas vezes ela insistiu para que eu finalizasse o projeto, né, o nosso plano de trabalho. Ela fez o máximo possível, mas tem sido um período excepcionalmente apertado do ponto de vista das minhas atribuições e funções acadêmicas barra administrativas junto ao FOP, sabe? Então, desculpa esse período de demora, mas eu acho que agora a coisa funciona. E se vocês se lembrarem de uma mensagem que eu enviei logo no começo dos projetos, a gente tinha essa meta de fazer algo que dependesse mais de vocês do que efetivamente de mim, né? Então, isso continua, né? Ainda bem que vocês estão aí firmes e confiantes, porque isso aqui vai depender muito mais de vocês do que de mim mesmo. Mas no primeiro encontro eu vou falar sobre o Nessint, né? O Nessint que já está ficando velhinho, é um dos projetos mais antigos, né? Se não do departamento, se não da universidade, do departamento, ele vem desde 2009, e o observatório também. A ideia básica é eu falar um pouquinho sobre o que a gente está pretendendo fazer, como é que a gente trabalha, e dar um mínimo de introdução teórica comum para todo mundo, porque né, vocês estão no começo do curso, vocês não são obrigados a ter visto nada disso antes. Então, assim, é uma estruturação, é um pouco do que é a introdução ao direito internacional e às relações internacionais, tá? Para estruturar um pouco do que a gente vai ver depois. Aí, esse dia vai ser um dia que eu vou apresentar sozinho, né? E eu queria que a gente tivesse um tempinho depois para falar sobre outras questões relacionadas ao que está acontecendo agora. Né? Eu queria que a gente tivesse esse hábito de um bate-papo informal, que não fosse uma apresentação, e sim uma conversa sobre o que está acontecendo na atualidade do cenário internacional. Acho que essa é a parte mais divertida para todo mundo. Aí, a partir do dia 7 de julho, né, veja, em geral, a gente vai ter encontros quinzenais, mas como o nosso primeiro encontro demorou para acontecer, nós vamos, excepcionalmente, ter uma semana e depois a outra. Né? Em geral, vai ser que dia que a gente combinou? Na quinta-feira? Quarta-feira? Na quarta-feira, das 4 às 5, em geral. Mas nesta
quarta-feira, ia ter uma assembleia do Departamento de Direito que acabou sendo desmarcada. E aí eu estava meio programado para isso, eu não teria tempo de preparar tudo que eu queria para fazer a apresentação para vocês na quarta. Mas, em geral, vai ser na quarta-feira, nesse horário de 4 às 5, que eu acho que é um horário legal. Muito importante que a gente comece na hora para poder acabar na hora também, tá? Eu acho que às 4 horas a gente já fez boa parte do que tinha que fazer, ainda não começou à noite, é um ciclo, o meio da tarde é meio complicado, a gente está meio que... Né? Eu acho que é um horário que funciona bem para a gente ter a nossa tradição, né? Começar na hora e acabar na hora também, tá? Porque eu sei que vocês podem ter outras disciplinas, outras coisas para fazer, então eu quero respeitar isso, tá? Vemos, então, um primeiro dia que sou só eu, e depois começam vocês a participar também. Eu faço aqui a nossa dinâmica, né, como vocês podem ter visto, é assim, a gente começa 15 minutos de conversa livre, tá? Conversa fiada, conversa sobre o que está acontecendo, mas com tempo. É só para a gente sentir aquele debate, aquela troca. Depois disso, eu faço uma apresentação de uns 30 minutos sobre um tema que eu acho que é importante para a formação de vocês. Nesse dia vai ser sobre as guerras e as reestruturações da sociedade internacional. Ou seja, as maneiras pelas quais as grandes guerras mais recentes moldaram a maneira pela qual a sociedade internacional se estrutura e como que isso depois vai se refletir sobre o direito e sobre as tensões e dilemas da geopolítica, né, Ana Luísa? Então, esse primeiro tema, 30 minutos, e aí a gente vai ter uma apresentação de trabalho sobre esse assunto aqui, que é um dos postos de observação do observatório, e depois nós vamos ter que ver, porque tanto a... Uai, cadê? Não botei aqui. Não. Tanto a Ana Luísa quanto a Clara, né, tiveram interesse nessa área, fizeram bons textos. Eu não queria escolher e não queria eliminar, eu queria que a gente fizesse aí entrasse no entendimento, se possível, vocês duas mesmo, sabe? Ana Luísa e Clara, para ver como é que a gente faz para que ou vocês participam juntos aqui, dividem esse tempo, ou uma faz aqui, outra faz o outro, né? Porque, de acordo com os nossos projetos, né, ficamos com concentração de pessoas em áreas comuns. Se a gente puder dividir isso aqui melhor, aí eu acho que vale tanto para o observatório, quanto vale tanto para o site, quanto para o grupo de estudos, né? Ia ser interessante, mas né, é para isso que eu tenho Maria Júlia e Clara para me ajudar nessa hora, né, essa parte aí da articulação. Eu vou precisar de contar com vocês, tá bom? Esse, então, é o primeiro tema, né? Então, quem vai ser o pesquisador que vai apresentar, isso está para ser definido entre vocês, especialmente, né? Muito bem. Segundo, depois de 15 dias, o poder e a política na construção histórica do direito internacional. É o outro assunto que a gente vai falar como é que aquilo que vem a ser o direito é o resultado de uma série de relações de poder que, dentro de uma dinâmica política, acaba se consolidando em algo que a gente chama de direito. Um direito que é diferente daquele direito que vocês vão ver dentro de um país que tem todo um aparato institucional feito para garantir o funcionamento daquele direito, né? Na sociedade internacional é diferente. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, né? E aí eu queria que alguém pudesse apresentar um pouco do cenário aí do Brasil, um pouco do histórico do Brasil no cenário internacional, no cenário mundial. Não precisa ser só desses últimos anos de vergonha e lamentação que a gente passou, pode ser um pouco de um apanhado histórico, e eu ajudo vocês com isso, tá certo? Vamos ver se a gente encontra algum voluntário dentro desse grupo. Não é não, Ana Júlia? Quem sabe você tem interesse nisso. Depois nós vamos falar sobre temas contemporâneos da geopolítica global. Vou falar o que está realmente pegando agora, no meu ponto de vista, os assuntos mais quentes, né? E é interessante que coincide com a apresentação desse tema aqui, que é a geopolítica em transição, a ascensão da China aqui nos Estados Unidos, que é outro tema que tem duas pessoas que estão interessadas, né? A Clara e o Lucas, né? Não, Lucas? Então, essa vai ser a nossa... Né? Aí, depois disso, que a gente falou um pouco sobre, vamos dizer assim, a vida como ela a gente tem aqui um prazo
para a submissão de um resumo. Eu já vou aproveitar e falar um pouquinho disso. Vejam só, no contexto das atividades, esquece a palavra avaliativa por um momento, das atividades que a gente vai ter nesse grupo de estudos, a gente vai fazer alguns encontros, né? Mas eu sinto que é útil, é estruturante, é formador, que os alunos tenham algum texto de referência para não ficar só na conversa, para que a gente possa ter um aprofundamento. E para esse momento de introdução às relações internacionais, eu achei que o melhor texto possível é o texto que eu passo para quem faz a disciplina Tópicos em Relações Internacionais, que é esse texto aqui, do Jackson e o Sorensen, que eu mandei para vocês por e-mail, anexado ao e-mail. Ficou um arquivo pesado, eu não sei por que ele ficou tão pesado. Talvez a gente consiga uma versão mais leve dele, quem sabe, em Clara, alguém me ajuda com isso, que eu aposto que se pesquisar na internet encontra, né? Eu acho que eu escaneei isso e ficou muito pesado. Se tiver outro melhor, tanto melhor, tá? É o capítulo 2, que fala sobre relações internacionais como tema acadêmico. Ele dá uma introdução sobre as várias correntes de pensamento teórico das teorias das relações internacionais e como é que diferentes momentos promovem um interesse em diferentes assuntos e diferentes contextos teóricos, metodológicos moldam a maneira pela qual esse assunto é estudado. Então, a gente tem vários paradigmas, várias correntes teóricas dentro da teoria das relações internacionais. E isso tudo é bem apresentado nesse texto. E aí o que eu queria era que vocês lessem isso para que tivessem um melhor embasamento teórico, para não ficar conversando fiado do fio do bigode, sabe? E entender de que maneira que o que há de conhecimento científico embasa a nossa leitura sobre o mundo, né? E aí, para aqueles que tiverem essa dedicação, vontade, força de organização, etc., fazer um resumo de 4 páginas nessa formatação que está aí, né? E para quem fizer isso, vai ser atribuído 5 horas de ACG a mais, né? Do que a simples participação nos encontros. Tá? Então, os encontros já dão as horas equivalentes aos encontros. Se você fizer esse extra, você ganha também horas extras. Né? E a partir desse entendimento, que vocês fizerem esse resumo, a gente vai discutir uma aula, não é bem uma aula, né? É um panorama, porque 30 minutos é pouco tempo para a gente ver tudo isso, é meio panorâmico, né? Por isso, panorama da teoria das relações internacionais, contando que vocês já viram o texto, já fizeram até o resumo, aqueles que quiserem fazer, né? Com isso, a gente tem um encontro bem prático, que a gente pode, né, trabalhar com as dúvidas e as aplicações diferentes para aqueles contextos. Por fim, a gente vai ter a apresentação sobre transacionalização dos mercados, interdependência complexa e crise econômica, que vocês vão ver que todo esse vocabulário aqui está associado aos marcos teóricos que a gente vai estar vendo, sabe? A gente também tem que definir quem é que vai fazer isso. Bom, isso dia 17 de agosto. O semestre já vai estar quase se encerrando, né? Depois vai ter as provas finais, exame especial e tal. E aí, depois desse período, que eu botei para vocês aqui, o prazo... Veja, eu tô fazendo esse calendário com esses prazos para que vocês tenham algo vinculado ao período 2020/2, tá certo? Nada que a gente não possa conversar depois, porque o grupo de estudo tem muita flexibilidade para a gente adaptar aí as necessidades do grupo, tá? Mas o que é esse artigo aqui? Veja só. Vocês vão apresentar trabalhos sobre esses assuntos que estão aqui. Vocês vão ter que fazer um estudo aprofundado sobre o que vão apresentar. Este trabalho de aprofundamento serve como um esqueleto, um molde, né? Uma estrutura para um pequeno artigo que eu queria que vocês fizessem, um artigo original veja, pequeno, 3 páginas, 3 laudos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas perceba, não é um artigo acadêmico de matar, um negócio 15 páginas, 40 páginas, é um negócio de 3 páginas, né? Sobre o tema que você apresentou, ou se você quiser fazer um outro assunto que seja pertinente para essa discussão, pode ser também. Às vezes você já está de olho num assunto muito específico que você quer fazer, então vamos fazer, né?
E aí, qual que é a meta? A meta é que a gente vá construindo um, um esboço de uma coisa que possa vir a ser muito mais depois para você, né? Que está participando desse grupo. Então, você sai com o esqueleto ou um esboço de um artigozinho que você pode desenvolver e aprofundar para fins mais profundos, né? E de qualquer maneira, desse seu artigo de 3 laudas, né? Eu queria que a gente fizesse pelo menos um resumo de uma laudazinha para a gente postar no observatório, como artigo seu, né? Como um resumo seu, e a gente pode até botar um link para um artigo inteiro, se vocês quiserem. Tá certo? Então, isso aqui mais 5 horas de ACG. E aí você vai ter, repito, essas atividades que não estavam apresentadas quando eu convidei vocês para participarem do observatório, né? Elas não são necessariamente obrigatórias, no sentido que vocês têm que fazer, senão não vai ter certificado nenhum. Não, não é isso. Na medida que você for fazendo mais atividades, você vai tendo reconhecimento formal, né? Além do retorno material, em termos acadêmicos, pelaquilo que você está fazendo, tá? Então, essa é que é a nossa proposta. Aí o prazo final seria dia 2 de setembro, tá? Para vocês terem tempo, né? E aí a Júlia, né, com certeza vai me cobrar para que eu entregue os certificados para todos vocês. Aliás, eu já vou deixar com ela logo tudo preparadinho, montadinho, só para a gente faltar só a assinatura e o tanto de horas, para que todo mundo já vá guardando, porque vocês têm que juntar 300 horas, né, de atividades complementares de graduação, como essa que vocês estão fazendo aqui agora. Tá bem? Então, é mais ou menos esse o panorama do nosso trabalho no grupo de estudo, né? E aí a gente vai ter um outro vídeo parecido, uma outra conversa para falar sobre o observatório, mas ele vai ser para quem, né? Para Ana Luísa, para Clara e para o Lucas, né? O Lucas Thiago, que estão aqui no site também, né? Como pesquisadores do observatório também. Tá? Queria chamar a atenção para o seguinte: nessa dinâmica dos nossos encontros, é muito bem-vinda a participação de todos. Vocês não são obrigados a saber nada, vocês têm liberdade para perguntar, vocês estão para aprender, vocês estão no começo do curso, no primeiro dia, do primeiro semestre, né? Então, é muito legal se vocês pudessem assim, se sentir um pouco mais encorajados por exemplo, deixar a câmera ligada, o microfone, para vocês poderem falar, interagir, para a gente não ter muita cerimônia, para a nossa interação ser mais horizontal, para não ficar aquela coisa, uma pessoa apresentando e todo mundo meio que escondido atrás da câmera, sabe? Então, assim, é muito legal porque a gente possa fazer um grupo de estudo. O grupo de estudo tem uma dinâmica horizontalizante, né? Então, eu acho que isso é bom para a gente. E aí eu vou pedir, né, para a Júlia ir organizando quem é que vai ser o responsável por cada um desses temas, porque digamos assim, a lógica do negócio é que todo um membro do grupo apresentasse pelo menos uma vez. Ainda que seja apresentar com uma outra pessoa, se for o caso. Nosso calendário acabou ficando curto para a gente não fazer aula toda semana, porque pode ficar um pouco cansativo toda semana, né? Então a gente começou um pouquinho depois do início do semestre e tal. Então é mais ou menos isso. Eu queria que todo mundo participasse apresentando pelo menos um dia, né, por 15 minutinhos aqui, de um desses temas pré-definidos, o que vai contribuir para a formação de nós todos, e todo mundo vai ajudar, vai participar, tá? Não tem muita. Você não é avaliada, digamos assim, por fazer avaliado por fazer certo ou errado. Então, se você fez, você ganha 5 horas, tá? Isso aí tá dentro do pacote da nossa dinâmica, tá certo? Então, eu aguardo vocês, eu vou mandar o link para todos, né? E a gente se encontra nessa quinta-feira, excepcionalmente às 14 horas, tá? Porque vai ter uma assembleia da COEDTM, que é o Conselho da Escola de Direito, Turismo e Museologia, e eu tenho que participar desse conselho, porque eu sou coordenador do curso de Direito, eu tenho um assento lá que eu não posso faltar. Então, a reunião começa às 4h30. Aí eu botei as duas para a gente ter tempo para, se for preciso, usar mais um pouquinho de margem de manobra de tempo, sem que eu me atrase para o meu outro compromisso, tá? Fora isso, tende a ser quarta-feira e tende a ser das 4 às 5. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço. Qualquer coisa a gente se fala no grupo do WhatsApp, tá bem? Um abraço. Tchau, gente.